Olá, muito boa tarde. Mais uma vez estamos aqui reunidos para o estudo do Livro dos Espíritos. Hoje vamos iniciar o episódio 25. Mas antes, quero pedir ao nosso Mestre Jesus, nosso irmão maior, nosso guia espiritual, para que nos possa dar a paz, o discernimento, para que todos possamos compreender, da melhor forma, o que transmite-nos este Livro dos Espíritos, os seus ensinamentos, para podermos comparar com aquilo que se passa na nossa vida e temos um conhecimento maior sobre o que somos, o que fomos e para onde vamos. Obrigado, Jesus, estejais sempre conosco e que assim seja. Vamos então dar início ao episódio 25. Estamos na segunda parte do Mundo Espírita, ou Mundo dos Espíritos, capítulo 4 da pluralidade das existências, justiça da reencarnação. E vamos hoje continuando falando da reencarnação, essa lei biológica, essa lei que Deus criou para que nós possamos reencarnarmos, para podermos corrigir problemas que vamos deixando, para podermos ter maiores conhecimentos, para podermos melhorar-nos espiritualmente, para podermos subir na hierarquia espírita, sempre, e como é uma lei de Deus, é uma lei justa, sempre com o objetivo de nos ajudar a crescer. Vamos à pergunta 171. Em que se funda o dogma da reencarnação? Pergunta Allan Kardec. A resposta dos espíritos superiores é a seguinte: na justiça de Deus e na revelação, pois incessantemente repetimos: o bom Pai deixa sempre aberta a seus filhos uma porta para o arrependimento. Não te diz a razão que seria injusto privar para sempre da felicidade eterna todos aqueles de quem não dependeu a melhorarem-se? Não são filhos de Deus todos os homens? Só entre os egoístas se encontra a iniquidade, o ódio impecável e os castigos sem remissão. Esta é a resposta dos espíritos superiores é extremamente importante, mas não deixa de ser menos importante este comentário que Allan Kardec faz sobre esta pergunta 171. Allan Kardec comenta: todos os espíritos tendem para a perfeição e Deus lhes faculta os meios de alcançá-la, proporcionando-lhe as provações da vida corporal. Sua justiça, porém, lhes concede realizar em novas existências o que não puderam fazer ou concluir numa primeira prova. Não obraria Deus com equidade, nem de acordo com a sua bondade, se condenasse para sempre os que talvez hajam encontrado oriundos do próprio meio onde foram colocados e alheios à vontade que os animava, obstáculos ao seu melhoramento. Se a sorte do homem se fixasse irrevogavelmente depois da morte, não seria uma única a balança em que Deus pesa as ações de todas as criaturas e não haveria imparcialidade no tratamento que a todas dispensa. A doutrina da reencarnação, isto é, a que consiste em admitir para o espírito muitas existências sucessivas, é a única que corresponde às ideias que formamos da justiça de Deus, para com os homens que se acham em condição moral inferior. A única que pode explicar o futuro e firmar as nossas esperanças, pois que nos oferece os meios de resgatarmos os nossos erros por novas provações.
A razão não lhe indica e os espíritos a ensinam. O homem que tem consciência da sua inferioridade ao consolar da esperança na doutrina da reencarnação. Se crê na justiça de Deus, não pode contar que venha a achar-se para sempre em pé de igualdade com os que mais fizeram do que ele. Sustentem-no, porém, e reanima a coragem a ideia de que aquela inferioridade não o deserta eternamente do supremo bem e que, mediante novos esforços, dado-lhe será conquistá-lo. Quem é que, ao cabo da sua carreira, não deplora haver tão tarde ganho uma experiência de que já não mais pode tirar proveito? Entretanto, essa experiência tardia não fica perdida. O espírito a utilizará em nova existência. Que comentário mais claro, mas de Allan Kardec sobre a reencarnação como lei universal. Vejamos. Eu vou aqui utilizar aqui parte de um comentário que é o seguinte: a reencarnação é a lei universal vigente em todos os mundos habitados e, como tal, é imutável. O espírito anima quantos corpos precisa para o seu despertamento espiritual. A reencarnação mostra-nos a justiça de Deus, proporcionando a todos as mesmas oportunidades de viverem bem, de usarem seus poderes e de gozarem seus esforços, suas conquistas. O descrédito de alguns em relação a essa lei não altera a sua vigência, visto que é uma lei eterna, fundamentada por Deus. Não vai deixar de ser uma lei porque um punhado de espíritos nela não acredita. Quem não crê na luz não afeta a existência dela e continua a ser por ela beneficiado. Por alguém não acreditar que a água sacia a sede é um benefício para a vida. A água não vai deixar de existir para ele. Ela corre o seu percurso, fazendo sempre o bem que Deus determinou. Assim por diante, são inúmeros os factos que existem. Independentes da aprovação dos homens, Cristo sempre foi, é e será nosso guia espiritual, mesmo que não creiamos na sua presença em nossas vidas. Deus é muito mais real na existência de todas as criaturas e, e muitas delas o negam. Isto tudo são fases da vida dos espíritos. Realidade, por processos que eles mesmos desconhecem. A reencarnação sempre existiu desde o princípio da criação dos mundos, como vedeiras que se abrem para o despertamento dos espíritos. E se perguntamos o porquê da reencarnação, temos muito que ouvir. O próprio silêncio nos faz meditar sobre o assunto. E as vidas sucessivas, pelas quais todos devem passar e já passaram por muitas, conscientizaram o homem da realidade, fazendo, no silêncio da vida, lembranças correspondentes e raciocínios claros sobre a necessidade das vidas múltiplas. Estudar e conversar sobre ele com pessoas abalizadas no assunto e dele deduzir o que a nossa evolução comporta. Não deves, nem se deve negar nada que não conheça, que não possamos conhecer bastante, para não cairmos no ridículo da inexperiência. Que nós não percamos tempo discutindo outra filosofia que não seja a dos espíritos. Examina e tirar dela o que achamos mais convenientes para o nosso bem-estar. A pessoa que se costuma negar o que não conhece empobrece os seus valores e passa mesmo em vida a viver morta. Quando nós estamos cansados das
dos livros dos homens e desconfiamos deles, temos de estar na natureza. Buscamos aquela participação que nós conhecemos para nos ensinar também as primeiras letras da verdade universal. As primeiras lições das vidas sucessivas nos dizem que tudo muda na vida de dia para dia. O progresso é um facto em todos os anos.